Esse período é desafiador para todos, em todos os setores. E agora há pouco, o Thales Maurício falava para a gente ao vivo que muitas pessoas têm ido para o litoral paulista, para se isolar, para se proteger da pandemia, mas isso tem preocupado as autoridades. Santos, ali no litoral, por exemplo, tem mais de 1.000 casos do novo coronavírus e a prefeitura está querendo ampliar o isolamento. A gente conversa agora ao vivo com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, por chamada de vídeo. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo aqui à CNN. O senhor nos escuta? Muito bem. Prefeito, o senhor pediu, inclusive, o fechamento do sistema Anchieta Imigrantes para evitar que os turistas possam ir até a cidade? Conte para a gente. Sim, boa noite a todos aí. Sim, nós pedimos isso, uma restrição, na verdade, não um fechamento do sistema, mas sim uma restrição em virtude dos turistas que acabam se deslocando para a Baixada Santista durante os finais de semana e também nos feriados prolongados que nós já tivemos, esses últimos aqui da Páscoa, Tiradentes, feriado do Dia do Trabalhador. A gente nota um aumento do número de turistas, do fluxo de veículos no sistema, especialmente no final de semana. E esse não é o momento de fazer turismo, esse é o momento de se isolar, é o momento de ficar em casa. A quarentena, ela não pode ser interpretada como férias, Algumas pessoas, infelizmente, ainda não se conscientizaram disso. E a gente sabe que a capital, São Paulo, é o epicentro da doença no Brasil, e na medida que as pessoas circulam, o vírus circula junto com as pessoas, E acaba contribuindo para a proliferação, para a disseminação do vírus. Então, o nosso objetivo com esse pleito é restringir, garantir apenas acesso ao sistema Anchieta Imigrantes dos profissionais que trabalham em atividades essenciais, área da saúde, área de segurança pública, área de assistência social e, obviamente, para não comprometer a economia, o Porto de Santos é responsável por movimentar 1/3 do PIB brasileiro, 1/3 do Produto Interno Bruto do Brasil passa por Santos. Então, também manter o fluxo para as cargas, para o transporte de cargas, para que a economia não pare. Mas não tem sentido permitir o fluxo de turistas pelo sistema Anchieta Imigrantes. Então, a proposta das prefeituras aqui da Baixada é que se tenha um sistema de bloqueio, de restrição na entrada do sistema Anchieta Imigrantes, fazendo esta seleção. Tá certo. Prefeito, a gente vai incluir aqui na conversa o nosso analista, o Yuri Pita, que tem uma pergunta para o senhor. Oi, boa noite, prefeito. Obrigado por estar conosco aqui na CNN. O senhor mencionou o Porto de Santos. Quais medidas, e a gente sabe que, enfim, o fato de ser um porto ainda tem trânsito de cargas, é bastante importante, que não pode parar, como o senhor falou, mas também isso envolve trânsito de pessoas. Que tipo de medidas que foram tomadas pela prefeitura e levando em conta o fato de que o porto é administrado por uma autarquia federal, como que está a relação do senhor com o governo federal, com o Ministério da Infraestrutura, para cuidar dessa área específica do Porto de Santos nas questões aí do coronavírus? Nós temos mantido contato permanente aqui com a autoridade portuária, Yuri. Como você bem falou, o porto é de responsabilidade federal, gestão federal, mas óbvio que as atividades portuárias impactam fortemente na cidade. Por isso a gente tem buscado estreitar esse diálogo com a autoridade portuária. A gente teve aqui nesse momento da pandemia a troca do presidente do Porto nesses últimos dias, mas já estamos em contato com o novo presidente, com o objetivo do quê? Primeiro, em relação aos cruzeiros marítimos, que são aqueles que geram maior impacto para a cidade. A temporada de cruzeiros marítimos ela foi suspensa no Brasil inteiro. Nós temos aqui navios na Barra ainda com tripulação, não mais com passageiro, mas com tripulação e com um grande número de pessoas, de tripulantes. O que está sendo feito? Nós, inclusive, ingressamos com uma medida judicial para que fosse proibido o desembarque desses tripulantes, que são de diversos países, na cidade de Santos. A Justiça Federal nos concedeu liminarmente esse direito, então não pode desembarcar ninguém na cidade de Santos, a não ser que
os tripulantes tenham a comprovação da sua passagem de retorno para o seu país de origem, ou seja, sai do navio, embarca no ônibus, rumo a Guarulhos e volta para o seu país de origem. Essa é a única condição para que tenha desembarque, ou seja, nem fica na cidade, porque nós já tivemos vários casos de coronavírus nesses navios, inclusive atendemos na rede de Santos essas pessoas, tivemos inclusive até óbitos registrados nesses navios, infelizmente, né? Mas essa é a realidade. Então nós não temos dificuldade para atender a demanda da região. Seria ilusório pensar que nós teríamos capacidade para atender a demanda dessas tripulações que estão nos navios. Então, é muito importante essa conscientização e essas medidas restritivas que estão sendo adotadas em relação aos navios para cruzeiros marítimos. Em relação aos navios de carga, nós estamos notificando a autoridade portuária, acompanhando e fiscalizando para que os profissionais que estão atuando no porto, os estivadores, consertadores, conferentes, trabalhadores portuários de forma geral, tenham os EPIs necessários, a higienização necessária para que esses profissionais possam atuar com segurança. E depois de trabalhar nos navios, eles voltam para casa e não podem, em hipótese alguma, correr o risco de serem contaminados e depois trazer o vírus para suas residências, contaminando as suas famílias. Então, nós temos uma preocupação muito grande com o Porto, estamos formalizando todas essas medidas e essas determinações para que nós possamos manter a operação do Porto, que a gente sabe que é importante para o Brasil, nós precisamos da economia girando, mas nós precisamos, primeiro, da saúde dos trabalhadores preservada. Prefeito, só voltando à questão do fechamento, da restrição no sistema Anchieta Imigrantes, para quem não está em São Paulo, é uma importante ligação da capital com o litoral. Essa restrição, para a gente entender na prática como é que ela vai funcionar, ela vai acontecer a partir de quando, em que ponto, como que vai ser feito esse filtro para as pessoas que vão para lá? Eu queria também te perguntar se esse fluxo de veículos no sistema Anchieta Imigrantes aumentou muito durante a quarentena. Olha, Marcela, aumentou sim, especialmente nos finais de semana e nos feriados prolongados. A gente já teve 3 feriados aqui, o feriado de Páscoa, o feriado de Tiradentes e o feriado 1º de maio. Notamos um aumento no sistema, fluxo de veículos. E o que as cidades estão fazendo? Dentro da área urbana, na chegada às cidades, nós temos as barreiras que estão sendo colocadas, os bloqueios. Isso está acontecendo, permitindo o acesso às cidades dos veículos com chapa do município, né? Caso contrário, é solicitado o retorno. Como as cidades não podem atuar no perímetro da rodovia, porque a rodovia é administrada pelo Estado, nós pleiteamos ao governador para que fizesse esse bloqueio, evitasse a chegada desses veículos na cidade e depois o retorno. Fizesse esse bloqueio na entrada do sistema ou na praça de pedágio. São essas as duas sugestões. Tivemos uma reunião com o governo do estado na última sexta-feira, ontem, né? E estamos avançando, inclusive com o próprio secretário de Transportes, para definir as regras dessas medidas que devem passar a vigorar nessa semana. Esse é o nosso objetivo, né? Nós estamos aí na expectativa de que isso possa ser feito. As cidades já estão fazendo a sua parte, os bloqueios já estão funcionando dentro do perímetro urbano das cidades. E a expectativa é que o governo estadual possa fazer o mesmo o quanto antes na rodovia. Agora, prefeito, vocês prepararam algum tipo de estrutura para lidar com os casos que possam aumentar caso as pessoas não respeitem a essas restrições? Sim, nós temos aí hospitais de campanha, todas as cidades estão se preparando. Aqui em Santos nós estamos abrindo mais de 500 novas vagas com hospitais de campanha que já estão em funcionamento. Praia Grande também fazendo abertura de leitos, enfim, as cidades aqui da região todas trabalhando nessa direção. Só que o fato é que nós temos uma proximidade grande com a capital, nós já temos os leitos de UTI num patamar de ocupação em torno de 80% de leitos de UTI ocupados, ou seja, não temos grande sobra na rede para novas internações e não faz sentido, né, se a gente não está conseguindo nem suportar o atendimento adequado da população da Baixada Santista, que tem mais de 2 milhões de pessoas, não tem sentido a gente receber mais gente.
mais pessoas, né? Então, isso seria até uma irresponsabilidade. Por isso, essas medidas restritivas, elas se fazem necessárias, são imprescindíveis, eu diria, para esse momento. Isolamento é para que as pessoas fiquem em casa, a quarentena tem esse objetivo. O turismo, inclusive, ele está muito restrito, nós temos as praias fechadas, né, que são objeto aí de interesse das pessoas que vêm para o litoral, as praias na Baixada Santista, todas as cidades estão com a faixa de areia fechada. Estão fazendo dias bonitos, de sol, às vezes as pessoas acabam querendo fazer uma programação, mas a Baixada Santista não é o destino recomendável nesse momento. Aliás, nenhum destino é recomendável nesse momento. O momento é de reclusão, de isolamento, para que a gente possa fazer esse enfrentamento, fazer esse combate e alcançar essa vitória com a maior brevidade possível. E se houver a conscientização de todos, né, acho que nós vamos passar por esse momento com mais facilidade. Não adianta a gente estipular divergências, alimentar brigas num momento como esse. O momento é de união, de conscientização para que a gente possa vencer o mais rápido possível o coronavírus. Prefeito, o senhor falou de momento de união. Na segunda-feira vai ser realizada a primeira reunião desse comitê municipalista que o governo do estado criou, justamente para discutir as medidas ali, os critérios que foram estabelecidos pelo governo estadual durante a quarentena, com as 15 principais cidades do estado, né, as 15 cidades que são sede das regiões administrativas. O senhor vai representar a Baixada Santista e, além dessas 15, a capital. Além dessa questão do sistema Anchieta Imigrantes, tem mais alguma demanda que a Baixada Santista pretende levar por meio do senhor para essa reunião na segunda-feira ao governo estadual? Sim, Yuri, nós já apresentamos uma demanda importante, que ela diz respeito à ampliação do número de leitos aqui na Baixada Santista. Nós estamos pedindo o apoio tanto do governo federal quanto do governo estadual para abrir novos leitos, tendo em vista que nós estamos com uma taxa de ocupação acima dos 80%. Nós temos capacidade, temos um hospital pronto aqui que nós recebemos em sessão, era um hospital privado, está sendo transformado em hospital público, fizemos aí todas as obras necessárias, precisamos do apoio dos recursos para custeio, né? Aqui em Santos são 130 novas vagas, 130 novos leitos que poderiam ser criados, em Praia Grande mais 100 leitos, totalizando aí 230 novos leitos aqui para a Baixada, que é um número bastante importante. Então, nessa reunião nós esperamos também ter novidades em relação a esse tema. E o pedido está sendo feito também para o governo federal, porque recurso público ele não tem cor partidária, né? É público, como o próprio nome já diz, é da população. E nesse momento precisa ser bem aplicado. É importante uma união de forças, é importante também o apoio da União para que nós possamos fazer frente a essas despesas que são altas, que são relevantes aí para o combate ao coronavírus. Obrigada, prefeito. Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, conversando com a gente, falando então sobre essa importante medida que pode restringir o acesso do sistema Anchieta Imigrantes já nessa semana. Boa sorte aí e até uma próxima oportunidade, prefeito. Eu que agradeço. Obrigado, Marcela, Evandro, Yuri. Prazer falar com vocês aí na CNN. Uma ótima noite para o senhor.